Bom, vamos, para quem não conhece o Pedro faz parte da nossa equipe de evangelizadores, né, Pedro? E não vê ele nas reuniões, às vezes é no comecinho e no final nas reuniões públicas, mas ele faz parte da equipe de evangelizadores, né? É filho do casal aqui que o Pedro e a Sueli, e irmão da Marina, que está aqui presente também. Então, Pedro, a casa é sua, sinta-se em Obrigado. casa realmente, e o microfone é seu, faça o que você precisar aí. Obrigado pela oportunidade, gente. Eu hoje vou estar fazendo comentários sobre uma, uma parábola, né? Um trecho do Evangelho que Lucas e Mateus comentam no Novo Testamento. Eu gostaria de estar falando sobre bem-aventurados os aflitos. Mas é importante a gente falar que o Evangelho, que significa do grego, né, a boa nova, a boa novidade para essa humanidade, ele é de interpretação. E Jesus nos falou por parábolas. É o que eu costumo falar com as crianças, né? Que eu tenho, falo com a primeira infância, né? E eles gostam das historinhas. E é muito interessante as parábolas de Jesus, que há 2000 anos atrás, tudo que ele falava com todos, com os discípulos, com quem chegava para conversar, era sempre através de parábolas. Por que será que Jesus e também os espíritos de muita luz sempre nos falam através de analogias, nunca de uma forma muito direta? Para que cada um de nós, de acordo com o nosso estágio de evolução moral e, e também de inteligência, possamos compreender aquilo que nos cabe naquele momento. E é por isso que 2000 anos depois a gente continua estudando o Evangelho de Jesus e continua aprendendo a cada leitura. Por isso, o livro do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que Jesus nos veio nos ensinar, é uma coisa que a gente nunca deve parar de estudar. Porque a cada nova leitura, a cada vez que a gente ouve de novo as histórias, a gente vai ter um entendimento um pouco mais aprimorado. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje o meu entendimento pessoal sobre essa parte da Bíblia. Começando pela leitura de São Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E depois em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Veja que a menção é sempre futura ao consolo. A promessa é sempre futura. Isso nos dá certeza da vida futura. Isso nos dá certeza de que as nossas aflições, as nossas sofrimentos nesta vida serão recompensados, mas não aqui. Porque esta é apenas um minuto de nossa existência. Essa é apenas uma encarnação. Né? Para a gente entender melhor, a palavra aflição é um sentimento de dor persistente, dor física e principalmente dor moral. É uma agonia, uma angústia. E a gente vai lidar mais com a dor moral, porque é sempre trabalhar nessa vida. E para deixar bem claro que a justiça de Deus é perfeita a todo momento de nossa vida, eu gostaria de contar uma historinha que
hoje eu contaria para as crianças, né? Eu até mandei no grupinho lá da Evangelho, que tinha um fiel escudeiro, um fiel servo do lado dele, e nesse reino era um costume de todos caçar. E era um rei caçador, exímio caçador, e ele fazia caçadas frequentes junto com esse servo. Em uma dessas caçadas, uma fera, né, acabou atacando esse rei, e no momento do ataque o servo conseguiu abater essa fera, mas não antes do rei sofrer um ataque. Com isso, o rei acabou tendo um dedo da mão decepado. E o rei, tomado por uma raiva, mandou prender o servo, que não foi capaz de deter a besta antes de que a besta lhe tomasse um dedo. Ele realmente ficou injuriado com aquela situação de que o servo não conseguiu proteger. E esse servo era um devoto de Deus, ele acreditava na justiça divina. E ele falou assim: mas meu rei, o senhor ainda está vivo. O senhor devia ser grato a Deus. Mas que justiça de Deus, o quê? Que Deus é esse que me deixa me perder um dedo da mão? E mandou trancafiar o servo na prisão. Com isso, ao passar do tempo, ele continuou indo a outras caçadas, e em uma bela caçada, ele se deparou com uma tribo de canibais que o aprisionaram. E estavam prestes a fazer o sacrifício daquele rei quando perceberam que lhe faltava um dedo. E assustados com aquela deformidade do corpo do rei, o soltaram, porque ele não era digno do sacrifício. E aquilo fez pensar o rei, e ele voltou para o reino, chegou no reino, e imediatamente ele mandou soltar o servo. E mandou trazer o servo para conversar com ele. Olha, meu servo, você realmente tinha razão. Deus foi justo comigo. E se não tivesse me faltado um dedo, eu estaria morto e os canibais teriam me comido. Mas que Deus é justo é esse que te deixou trancado todo esse tempo, se ele estava certo em me tirar um dedo? Ó, meu rei, ele é muito justo. Porque se eu tivesse ido com você nessa caçada, não me falta nenhum dedo. Eu teria ido para abate, não você. Para vocês verem a moral de uma historinha em contar sempre a justiça divina, né? Enfim, é quase certo que todas as aflições que a gente passa na nossa vida são consequência das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios pensamentos. Então, tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa, senão uma consequência daquilo que a gente já fez. É um dever que nós estamos passando para que nossa evolução aconteça. Se não é um dever causado por nós mesmos, que é a maioria das vezes, é um dever que nos serve de impulso para que essa evolução aconteça de uma maneira mais rápida, né? Mas isso nos aproxima muito de Deus, né? Sempre. E quando a gente fala dever, o sentido dessa palavra acabou se deturpando um pouco nos tempos de hoje. A gente entende como dever estar devendo a juros, uma obrigação, uma coisa forçosa, que a gente tem que fazer, que senão a gente vai ser punido. E, na verdade, o dever não é isso. O dever, quando foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha um outro entendimento, que a amiga Genesi me passou o material, que Victor Cousin falou que que é o espiritualismo racional. Caridade está em pensar e agir pelo ato do dever. Um ato livre, um ato consciente e racional da própria vontade, transformado em hábito. Isso se torna virtude. Certo? Então, tendo isso entendido, que dever é uma coisa que a gente assume pela nossa própria consciência moral, a gente está falando de um trabalho. E no Livro dos Espíritos, na questão 674,
a gente tem a pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei natural? E a resposta dos espíritos confirma que sim, é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Mas somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete a esses aflitos na Terra. E quais são as causas dessas aflições? Que a gente deve estar pensando, né? Bom, se a gente pensar na lei humana, nas causas das aflições desta vida, a gente vai estar falando em punições de acordo com as faltas que a gente comete. A justiça humana acaba prendendo quem comete crimes, enfim, mas isso é somente quando a gente está falando de infringir as regras para os outros. Enquanto a lei divina, ela não esquece das falhas que a gente comete para conosco mesmo. Então, a nossa evolução moral nos faz cumprir esses deveres para que haja a nossa evolução pessoal. Porque jamais uma outra pessoa, uma civilização, uma sociedade vai nos obrigar a mudar o nosso próprio pensamento. A pessoa pode cumprir uma pena na prisão para pagar o crime que ela cometeu, mas ela pode não se regenerar no pensamento. Para a sociedade, ela pagou a dívida, mas para a moral pessoal dela, ainda não. Então, é por isso que a gente pensa no sofrimento da vida sempre como uma coisa que a gente está passando para cumprir com o dever moral de reparar algo do passado. Sofre, a gente deve ser consolado, né, no além-vida. É o que se busca, né? Quando a gente chora, é o que Jesus falou, quem são os aflitos vão ser consolados no além-vida. Então, muita gente acha que sofrer é bom, que sofrer e ficar aflito é bom, e nada faz para sair daquela situação de sofrimento. Isso é errado. Isso se torna uma preguiça, um orgulho. Não aceitar ajuda, então isso torna realmente uma pessoa imprudente. Muitos dos males que a gente passa nessa vida são gerados pela nossa própria imprevidência, né? Se a gente não trabalhar, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai viver pobre, não tem jeito. Se a gente não cuidar da nossa saúde, é óbvio que a gente vai ficar doente. Se a gente não comer direito, nem muito e nem pouco, a gente vai acabar estragando o nosso corpo. E com isso até abreviar a nossa vida. Isso é nada mais do que um egoísmo, porque a gente acha que está sofrendo para colher um fruto no futuro, no pós-vida, mas na verdade a gente está deixando de buscar a melhora, de buscar a evolução. Então, se a gente fizesse um exame de consciência, se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, eu não estaria nessa condição. Mas se no começo dos meus dias eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha feito muita coisa errada na minha vida. Mas agora o tempo já passou. Ciência. Isso também é preguiça. Porque nunca é tarde para a gente começar a fazer um novo fim, né? O Chico Xavier já falava assim, a gente não pode voltar atrás e começar a história de novo, mas a gente pode sempre começar um novo final, né? E Jesus também nos falou por uma outra parábola, que os obreiros que começaram a trabalhar depois do meio-dia ganhassem a mesma moeda de pagamento que aquele que começou a trabalhar no nascer do sol. Porque a gente não deve se esquecer que a vida continua depois da morte, depois do desencarne.
Então, não importa que a gente só aprendeu os valores da resignação, da caridade, do amor, lá no final da vida. O que importa é que a gente cumpra com todo o nosso coração a partir do momento que a gente encontra essa sabedoria, né? E a expiação, a provação, ou agora, né, no nosso planeta está evoluindo, a regeneração, ela sempre nos dá a oportunidade de reparar por nós mesmos as faltas que a gente cometeu. E, com certeza, perturbam a nossa consciência moral. Então, assim, é por isso que a gente tem, mais uma vez, certeza da pluralidade das existências, das reencarnações. Porque muitas das aflições que a gente tem nessa encarnação não podem ser culpas decorrentes de falhas que a gente tenha cometido durante essa vida. Muitas aflições, né, diga-se de passagem, podem ser resgates de uma vida passada. E nem por isso a gente deve se revoltar, porque essas expiações, essas provas que a gente passa, nos fazem evoluir também, né? Os espíritos que não tinham consciência moral para pedir para passar por essas provas, essas expiações, eles lhes eram impostos essas aflições. Isso está acontecendo cada vez menos, a gente sabe, pela evolução natural do planeta em si, né? Mas a maioria das nossas aflições, a gente tem que entender que quem escolheu foi a gente mesmo. Então, se a gente já sabe que Jesus não dá, que Deus não nos deu o fardo mais pesado que os nossos ombros aguentam carregar, a gente não deve ficar reclamando do que nos aflige. Porque se a gente escolheu as nossas provas, as nossas expiações, a gente vai ficar reclamando no meio do caminho? Se a gente mesmo sabia que a gente podia passar por isso. Então, assim, a gente tem que entender que, assim, que essas expiações que a gente passa sempre estão servindo de prova na nossa vida. Mas nem sempre as provas que nos são dadas são expiações que a gente acabou escolhendo passar. As provas que vêm de brinde são aquelas que nos jogam para cima. Aquelas que nós temos que fazer com mais amor ainda, porque elas são mais proveitosas para a nossa existência nessa encarnação. Então, é aquela história, né? A gente tem que sofrer bem. A gente tem que sofrer resignado. Tornar proveitoso esse sofrimento. Porque se a gente estragar esse sofrimento com impaciência, resmungando, ou se estagnando, não querendo melhorar, isso a gente acaba se mais endividando do que saldando essas dívidas morais que a gente tem. Mas para que isso tudo funcione bem, a justiça divina nos impõe a encarnação, a reencarnação. E para que isso aconteça, o que é? Né? No Livro dos Espíritos, ele, na pergunta 132, fala: qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos. Para uns, a expiação, para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Essa é a expiação. Ou seja, a gente pode vir com uma missão, mas essa missão, para ser cumprida, ela vai ter várias tentações no meio do caminho que a gente deve superar. E é aí que o sofrimento se torna uma expiação. Porque assim, o sofrimento que não nos gera queixumes, ele é uma expiação, sim.
e que muito provavelmente foi pedida por nós mesmos. Porque é difícil a gente olhar assim uma pessoa com uma deficiência física qualquer. Ele mesmo não se queixa da condição dele. Vocês podem perceber isso. Os deficientes odeiam que a gente fique com dó, com pena deles. A gente fica querendo ajudar eles como se fossem incapazes. Eles não são isso. Eles estão passando porque eles realmente escolheram passar por essa situação. E estão passando, diga-se de passagem, com louvor, né? Porque isso foi buscado voluntariamente, conscientemente por eles mesmos. Então a gente tem que ter essa consciência que toda a dificuldade que nos é imposta nessa vida nos é imposta para o nosso próprio bem. Então é essa a nossa força, nosso consolo. Afinal, é isso que a gente busca na religião. Um consolo para as nossas provas, para as nossas dificuldades. Então, a gente não deve buscar consolo achando que é punição porque a gente pecou numa vida passada, a gente está sendo punido. Não, não é isso. A palavra punição é muito pesada. A gente assumiu um dever, um trabalho de enriquecer a nossa própria consciência moral. E isso não acontece se a gente não tivesse nos esquecido de tudo aquilo que a gente fez de errado, para que não afetasse o nosso livre-arbítrio nessa encarnação. E também porque Deus é muito justo e só nos deixa encarnar com a nossa consciência primária, com a nossa consciência e nossa inteligência também. Porque muitos de nós já nascem predispostos com uma inteligência para isso ou para aquilo. Não é? Muita gente é bom em matemática, outros em português, outros em química, em música, enfim. Mas nós não nos lembramos o porquê disso. Porque se a gente, muitas vezes essas faltas que a gente cometeu foram com pessoas do nosso meio, da nossa família. Vocês imaginam, se eu soubesse que eu judiei do meu pai na outra vida lá, eu teria que carregar ele no colo nessa vida. Perderia totalmente o mérito. Ou se fosse o contrário, né? Se ele tivesse judiado de mim, eu tivesse judiado dele, ele não me amaria como filho. Então, o amor familiar é uma bênção que Deus nos deu para superar esses erros passados, sem nos lembrar deles, né? Por isso o esquecimento do passado. E aí depois a gente fica pensando, mas que motivos eu tenho para me resignar? Que motivos eu tenho para passar por todas essas aflições sem me revoltar, sem achar que Deus está cobrando demais de mim? Bom, aí tem uma outra parábola que Jesus conta. Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Mas se não o fizerdes, eu vou te atormentar até que você pague a última moeda. Que ele está falando, que ele está dando para a gente exatamente isso, gente. A encarnação é apenas um dia na nossa existência. A gente está abreviando o pagamento das nossas faltas. Se a gente sofrer aqui 50, 80, 90, 100 anos dessa encarnação, não é nada comparado com a nossa existência. Então, é só uma centésima parte do que a gente já deve ter feito de errado em outras vidas, em outras tantas e tantas encarnações. Então, esse é um dos maiores motivos que a gente deve ter resiliência no sofrimento de todas as aflições dessa vida. Porque a felicidade a gente não vai conseguir, por mais que a gente busque, ela não pertence a esse mundo, não é? Porque, de novo, né, quem sofre bem pela resignação
torna proveitoso esse sofrimento. Senão, a gente está perdendo mais uma encarnação. Se a gente ficar sofrendo, mas reclamando o tempo todo, o que é fácil de fazer, né, gente? Reclamar de todas as dificuldades, como a vida está sendo difícil, eu não consigo ganhar dinheiro, está faltando isso, está faltando não, não está faltando nada. A gente tem exatamente aquilo que é necessário para a gente nessa encarnação. E por escolha nossa mesmo. A partir do momento que a gente adquire essa consciência de que a gente escolheu ter tudo que está à nossa volta, as coisas acabam se tornando mais fáceis. E aí a gente recobra as forças para continuar em busca de melhorar essa encarnação, de continuar a nossa evolução e de buscar, sim, evoluir aqui e amenizar essas aflições. Aí a gente para pensar nas loucuras que acontecem, né? nesse mundo. Porque muitas pessoas sucumbem a essas aflições. Eles não conseguem vencer elas. E, assim, nada mais é do que a falta de coragem. Isso é uma covardia moral. A pessoa que se acha incapaz de lutar contra as próprias aflições acaba cedendo a esse vício que o homem tem de reclamar de tudo. E o que acaba acontecendo é que o cume dessa loucura leva as pessoas que são exclusivamente materialistas a buscarem a solução no próprio suicídio, que é um tema tão impactante na nossa vida. E são as aflições que levam essas pessoas a isso. Mas é a falta da fé e a incredulidade na vida futura, na vida após o desencarne, que torna isso possível. E nós, como espíritas, isso não cabe dentro do nosso pensamento. Então, nós também temos a obrigação de sempre estar buscando ajudar essas pessoas. A depressão, que é a doença do milênio, né? É uma realidade, gente. As pessoas por falta de fé, por excesso do pensamento materialista, que foi imposto na sociedade desde o século XIX, isso está afligindo os jovens e eles realmente não têm aonde buscar o suporte. E qual é esse suporte? A fé em Deus, a fé na lei divina, na lei universal. A fé e a certeza de que a vida continua após o desencarne. E agora, neste capítulo do Evangelho, no capítulo 5, né, a gente começa a escutar as instruções dos Espíritos, o que é sofrer bem e sofrer mal. Sofrer bem é sofrer sem reclamar, com apoio na fé, né? Porque ele usou um exemplo que eu achei fantástico. Um soldado não sobe de patente ficando na linha de trás do combate. Ele precisa ser colocado à prova para que ele mostre o seu valor. E é isso que está acontecendo com a gente. Nós somos os soldados dessa batalha. Nós estamos sendo colocados à prova. Então, bem-aventurados todos aqueles que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra. E depois do labor virá o repouso. Isso foi uma mensagem de Lacordaire em Avril. Desculpa se eu não estou pronunciando direito, eu não sei o que eu sei. 1863. A fé é o único remédio, então, para essas dores. E o contrário da fé é a dúvida. De nada adianta a gente ter décadas de fé e de certeza de que tudo está acontecendo direitinho na nossa vida, se a gente tiver um único só momento de dúvida.
Porque a dúvida vai gerar um novo endividamento para a nossa moral. Por que será que isso está acontecendo? Será que eu realmente fiz alguma coisa para merecer? Esse pensamento não deve nunca, jamais chegar perto da nossa consciência. Sempre a gente deve afastar esse pensamento com a fé. Porque a felicidade não é desse mundo, gente. Eclesiastes falou isso, né? A felicidade e a infelicidade, elas são relativas para o homem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 920, é feita a pergunta: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? Não, pois a vida lhe foi dada como própria expiação. Mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Concebe-se, na pergunta seguinte, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas, enquanto isso não acontece, pode um homem desfrutar de uma felicidade relativa? Aí a resposta dos espíritos: o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Porque ao praticar a lei de Deus, poupa-se de muitos males e pode até desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência num plano grosseiro, que no caso é aqui, né? A gente é punido nessa vida pelas infrações que a gente comete às leis da existência corpórea. O homem sensato, para ser feliz, ele nunca vai olhar para cima. O homem sensato, para ser feliz, ele sempre está olhando para baixo. Ou seja, ele está sempre buscando ajudar o próximo. Os espíritos de luz que habitam os planetas felizes mal ficam lá. A gente estudou isso na segunda-feira. Eles estão sempre trabalhando, gente. Porque não existe felicidade no ócio. A gente parado, a gente não é feliz. A gente tem que estar sempre ajudando, exercendo o amor. A maior pesquisa sobre felicidade da história, né, comprovou, depois de décadas de estudo, que só é feliz aquele que tem amor pelo próximo. Quanto mais amor pelo próximo, por pessoas, por seres, quanto mais amor você cultiva, mais feliz você se sente. E aí a gente se depara com sofrimentos inevitáveis, né? Com perda de pessoas amadas, com mortes prematuras, que as mães choram, né? Nossa, meu filho, por que foi tão cedo? Tinha uma vida inteira ainda de alegria, de coisa. Olha como é que a gente está sendo egoísta, gente. Porque ele foi privado das aflições desse mundo mais cedo. Se ele foi mais cedo, felicidade dele. Ele já cumpriu. Ele não precisava mais do sofrimento da vida desta encarnação. A gente tem que aprender com essa dor da perda carnal, que é muito dura, sim, mas a gente jamais deve ser egoísta de achar que a gente tinha que ficar mais na Terra. Deus é justo, sempre justo. Então, geralmente, essa morte é um grande benefício para essa pessoa que partiu. Até mesmo bebês, até criancinhas, porque eles só precisaram daquilo de tempo nessa encarnação para cumprir a sua missão nessa vida, né? Nesta encarnação. E trouxe um grande benefício para todos à sua volta, que é essa aflição que um dia também será consolada no pós-vida. Sempre a gente deve pensar na consolação no pós-vida. E aí a gente se depara com ditados populares, né? Quando uma pessoa morre. Quando uma pessoa que a gente julga não boa morre. Ah, mas se fosse um homem de bem, teria morrido.
E, de fato, teria morrido. E pessoas de bem costumam ir mais cedo. Quem ainda não cumpriu a sua missão, ainda tem uma longa estadia por aqui. Então, assim, a gente não deve blasfemar jamais quando uma pessoa morre. A pessoa, mas por que não levou aquele lá? Esse era tão bonzinho. Tinha que ter levado aquele outro lá, que é azedo, né? Isso daí é uma blasfêmia imensa que a gente pode estar falando, né? Então, a gente deve afastar já esses pensamentos de julgamento de quem tem que ir, quem tem que ficar. Por fim, a gente tem o pensamento de inveja, de ciúmes. E esses tormentos são tormentos voluntários, que a gente assume para a nossa vida. A gente acaba falando, nossa, aquela pessoa lá tem tudo aquilo que eu queria ter. Né? Uma inveja horrorosa, né? Ou os ciúmes, olha, aquela pessoa lá tem um casamento tão feliz, o meu aqui, nossa, é tão difícil. Minha família não é muito boa, a gente vive brigando, nossa, a família do outro é tão feliz, é tão alegre, olha só, eles estão sempre rindo, sempre passeando. Gente, a gente tem que se poupar. Jardim do vizinho, né, Pedro? Sempre verde. O jardim sempre está mais florido que o nosso, a grama mais verde que a nossa, né? E é um pensamento tão contaminador esse, a inveja e o ciúme, porque isso não é uma aflição. Não é uma aflição que vai ser consolada. Isso é um tormento que a gente cria para a nossa própria consciência. E isso faz mal para a gente. Né? A felicidade, Fenelon diz, né? Não seria a felicidade a calma no meio das tempestades da vida? Olha só para a gente parar para pensar nisso, né? Se a família de outrem, se o gramado do vizinho está mais verde, eu tenho que cuidar melhor do meu. Não foi, né? Então, quando a gente se acalma no meio das tempestades da vida, esse é o máximo de felicidade que a gente vai encontrar nessa encarnação. Então, vamos cultuar mais essa calma, cultuar mais essa paciência e correr atrás. Depois a gente acaba pensando assim, o que seria a infelicidade, né? A verdadeira desgraça para esse mundo. O sofrimento nos olhos do humano é sempre assim, a falta da comida, não tem trabalho, está faltando saúde, eu vivo doente. Gente, nada disso é realmente uma infelicidade. Nada disso realmente é uma aflição. Porque se a gente tiver a consciência da vida futura, que todo o sofrimento que a gente está tendo agora, a gente vai ser recompensado depois. No Evangelho também usou uma analogia muito legal, que o soldado não se importa de perder as armas, o uniforme, de perder tudo no campo de batalha, se ele sair vitorioso e com a glória. Então, da mesma maneira, a gente tem que se importar e ter fé no futuro, porque a gente não vai levar nenhuma fortuna, nenhuma riqueza, nada que a gente conseguir de glória nessa encarnação, nesta vida, para esse corpo, a gente vai levar. O que a gente vai levar é somente aquilo que a gente cultuou no nosso espírito, na nossa consciência moral. A melancolia. A melancolia é um sentimento difícil de se explicar. E, pelo que eu entendi aqui, gente, essa melancolia, aquele desânimo avassalador, que dias a gente acorda sem vontade de sair da cama, nada mais é que o nosso espírito aspirando à liberdade, porque ele não aguenta mais a prisão do corpo, as aflições e as dores dessa encarnação. Mas essa apatia, os espíritos nos garantem, dura pouco para quem tem fé. E a certeza na recompensa futura. Então a gente tem que ficar bastante firme nesses momentos. E a prece é a nossa melhor arma nesses momentos.
Bezerra de Menezes já falava que é impossível uma prece não ser ouvida por nossos amigos espirituais. E, na medida do possível, todas são atendidas conforme o nosso merecimento. Por fim, chegando aqui, por fim, a gente pensa em provas voluntárias, né? O verdadeiro silício. Silício, a gente vem logo na cabeça aquelas coroas de espinhos, né? Que parte daqueles católicos usavam debaixo das batas para se martirizar. Isso é uma inverdade. Tanto quanto aquele que se afoga tem que tentar se salvar. Se entrar um espinho no teu dedo, você vai ter que querer tirar. Então, assim, se você ficar doente, você precisa se tratar. As provas têm, por fim, nessa vida, exercitar a nossa própria inteligência. Então, não há mérito se a gente passar por uma prova sem querer se sair bem dela. O mérito está em sofrer, sim, sem reclamar. Mas que a gente procure a melhor maneira de sofrer e de sair desse sofrimento. Então, a gente não deve ficar procurando provações na nossa vida. A gente não deve ficar procurando sofrer mais do que aquilo que a gente já sofre. E muitas vezes a gente já sofre mal o que a gente tem que sofrer. Então, tem gente que fica procurando provar que é bonzinho, provar que é melhor, e às vezes não dá conta nem das provas que lhes são impostas involuntariamente nessa vida. Então, vamos tentar nos dar bem com as provas que nós já fizemos, né? E quando a gente vê outro irmão, o nosso próximo, em provas, a gente sempre deve tentar ajudar. Porque todos estamos na Terra para expiar, mas todos, sem exceção, devem se esforçar para abrandar a expiação dos seus semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Isso foi dito por Bernardino, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. E aí, é claro, né, no final do capítulo, vem falar: seria lícito abreviar a vida de um doente? Jamais. Porque, por mais que um moribundo ficou anos e anos em coma, sem um pingo de consciência, ele pode ter um último minuto na vida, no seu último suspiro, que ele recobra a consciência, e ele só precisava daquele minuto para resgatar toda aquela aflição que ele passou nessa vida e chegar no além-vida com todos os méritos. Nós jamais saberemos o que Deus nos reservou para essa encarnação. Por isso, nós espíritas somos veementemente contra eutanásia ou qualquer tipo de sacrifício, né? O sacrifício da vida também é uma coisa inconcebível. É uma outra analogia que no Evangelho tem: um soldado morto não lhe serve nada à pátria. Muito pelo contrário, ele deve procurar ficar vivo, né? Ser um soldado ativo para mostrar o seu valor para a sua nação. E o sofrimento impulsiona, sim, os nossos próximos. O sofrimento de uma deficiência de uma criança ou de um ente querido impulsiona, sim, a evolução moral e material de todos aqueles que se envolvem. Porque são todos exercitados a resignação, né? Então, a gente deve sempre estar olhando para essas dificuldades com muito amor, com muito carinho, porque elas nos foram dadas para que a gente seja coroado de glória no além-vida. Por fim, eu vou terminar com uma frase do Evangelho de Lucas também. As reencarnações nos propiciam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós e não alhures. Então, a gente não deve buscar o reino de Deus e não morar em um planeta feliz ou
Eu não quero mais reencarnar na Terra. Não, o reino de Deus está sempre dentro da gente. A gente tem que buscar essas reencarnações para aprender isso, gente. Desculpem se eu falei demais, mas eu gostaria de abrir a palavra para vocês também agora, para vocês comentarem se vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa que eu possa estar, ou dividir algum pensamento diferente comigo sobre as aflições da vida. E eu espero ter sido um pouco consolador nesse comentário. Obrigado, Pedro. Eu agradeço. Ninguém abriu o microfone, tudo quietinho, Pedro. Né? Então, valeu. Esse povo, ninguém tem aflição, André. Acho que Então, a gente já está aprendendo a lidar com as aflições, né? Então, já veio mais uma forma para a gente aí aprender a lidar com as aflições. Mais um incentivo, né? Então, nossa gratidão realmente, Pedro. O microfone vai estar sempre aberto para você aqui. Espero que mais e mais vezes você esteja com a gente aqui nesse bate-papo. eu espero realmente que esse comentário sirva de consolo, um pouquinho de consolo para todas as nossas aflições e provas que temos no dia a dia. Ok, obrigado.